Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Os versículos 1 a 4. Nós tivemos o privilégio de expor a carta aos Efésios na Igreja Presbiteriana de Paú durante boa parte do ano passado. Finalizamos no início desse ano por conta das comemorações do final de ano. E eu decidi pregar esse texto hoje com os irmãos, tendo em vista que nós estamos num mês onde as aulas retornaram, né? Os nossos filhos, então, estão agora voltando para as salas de aula. Então, eu queria, diante desse contexto, pregar esse texto, Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, expondo o que o apóstolo Paulo traz para nós nessa carta, diante da criação de filhos e também o relacionamento dos filhos com os pais. Eu gostaria só de orar, antes de nós fazermos a leitura e depois a exposição desse texto. Deus eterno todo-poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, depois de cantar, de orar, de ler a Tua Palavra. Agora é um momento, ó Pai, onde nós temos o privilégio de ler as Escrituras e expor o que o Senhor registrou. Ó Deus eterno, o Senhor usou Paulo para escrever para uma igreja no passado, há muitos e muitos anos atrás. Este texto falou profundamente àquela igreja, falou aos nossos irmãos que viveram nos séculos posteriores, e esta carta e este texto continuam falando aos nossos corações. Ó Deus eterno, nós queremos extrair do texto tão somente o que o texto diz. Por isso, ó Pai, venha guardar a minha mente, o meu coração, a minha boca, para que eu não diga nada que esteja fora do texto, para que eu não diga algo que esteja fora do texto. Ó Deus eterno, que o Senhor possa me manter firme no texto, para que o Senhor me mantenha preso ao texto, e assim explicando o texto e aplicando o texto, primeiramente para a glória e louvor do bendito nome santo do Senhor, porque assim, ó Pai, na medida que compreendermos o que o Senhor trouxe em Tua Palavra, que os nossos corações se devotem ao Senhor, que os nossos corações glorifiquem ao Senhor, bendigam ao Senhor, e que, ó Pai, na medida em que nós formos entendendo o texto, que o Teu Santo Espírito edifique os nossos corações. Apesar do Teu povo aqui presente estarem ouvindo o meu timbre vocal, que elas possam de fato ouvirem a voz do Espírito, para que, ó Pai, o Teu Santo Espírito seja o verdadeiro pregador desta noite, para a honra e glória do nome santo do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, nós temos visto diariamente que o cenário mundial em relação ao relacionamento pais e filhos tem se tornado cada vez mais difícil. Na verdade, o relacionamento dos homens é um relacionamento maculado. Nós perdemos o nosso relacionamento com Deus no Éden, e isso afetou o nosso relacionamento um com o outro. Por isso que depois da queda, após o pecado, o homem então se torna inimigo da sua própria esposa, porque ele culpa a esposa naquilo que ele fez. E depois, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos dois irmãos que discutem e um deles tira a vida do outro. Então, nós vemos que a relação uns com os outros é uma relação maculada por causa do pecado. E isso não é diferente no contexto familiar, onde nós temos visto, infelizmente,
muitos pais violentando os seus filhos, seja psicologicamente, fisicamente ou sexualmente. E nós temos também muitos filhos extremamente rebeldes em relação aos seus pais. Filhos que negligenciam a autoridade dos seus pais, filhos que arquitetam com amigos, com conhecidos, a morte dos próprios pais. Então os irmãos estão vendo isso abertamente nos telejornais, como existe uma crise nas famílias, onde não existe mais respeito para com as autoridades. Há uma crise relacionada com a liderança. E além dessa situação toda, nós temos um outro problema dentro desse cenário familiar, que é o problema do que nós chamamos de terceirização. Nós vivemos um período em que tudo se é terceirizado. E tem coisas que são terceirizadas e são até boas. Por exemplo, você talvez não fez como eu, que hoje terceirizei o almoço. Eu fui no iFood e pedi o almoço. Eu não tive que ir para o fogão fazer comida. Alguém fez essa comida para mim e eu usufruí dela. Então, nós terceirizamos o almoço, terceirizamos a faxina da casa. Para que a mulher vai sujar a mão? Para que ela vai estragar o esmalte, sendo que ela pode contratar alguém para fazer aquele serviço por ela? E nós temos outros tipos de terceirização, dos mais diversos por aí afora. E, infelizmente, em relação à terceirização, nós vemos também uma terceirização do cuidado com os filhos. E essa terceirização, ela tem um limite, onde é claro que o pai e a mãe, eles não são necessariamente capazes de ensinar ciência, gramática, matemática e assim por diante. Então, precisam terceirizar esse trabalho. Então, por isso que existem as escolas, onde os pais vão, então, matricular os seus filhos para que eles aprendam essas disciplinas que eles não necessariamente têm condições de ministrá-las. É claro que a gente vê por aí essa crescente de famílias optando pelo homeschooling, mas nem todos os pais, nem todas as famílias têm condições de realizar o homeschooling. Então, nós precisamos terceirizar o ensino dos nossos filhos. Existem outras situações também, onde os pais têm que terceirizar o cuidado dos filhos, onde marido e mulher saem para trabalhar e não tem com quem ficar. Então, essas crianças precisam ficar com alguém remunerado. Vai terceirizar uma babá, ou então alguém da família talvez se prontifique a estar com essas crianças. Então, nós vemos que a terceirização faz parte, inclusive, do nosso ambiente familiar. Só que existe uma terceirização que ela é até um pouco positiva, que foram essas que eu já falei, até mesmo em relação ao contexto familiar, onde você terceiriza o cuidado dos filhos para a escola, no sentido de ensino, do ensino da ciência, da gramática e assim por diante. Só que tem uma terceirização que tem sido feita que é extremamente prejudicial, onde hoje os pais já não mais entregam os filhos para a escola para aprenderem português e matemática, mas para aprender ética e moral. E, infelizmente, por causa deste entendimento, muitos pais têm terceirizado também o cuidado ético e moral de seus filhos, o ensino bíblico de seus filhos, à igreja. E a igreja tem se tornado uma terceirizada, a responsável pela educação bíblico-teológica das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Porque os pais não têm condições, capacidade ou talvez tempo para educar os próprios filhos. Mas a pergunta que fica é: isso está certo? À luz das Escrituras, não. A Escritura ela é muito clara em dizer que os pais são completamente responsáveis pela educação dos filhos. Você não vai encontrar um único mandamento dos 66 livros
que põe esse cargo, ou esse fardo, nas costas da liderança eclesiástica. Muito pelo contrário, você vai encontrar vários textos mostrando que os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. E também você vai encontrar inúmeros textos mostrando que os filhos devem sujeitar-se ao cuidado e à liderança dos seus pais. O que dirige, irmãos, a nossa vida moral e ética não vai ser, então, diante disso, o que os psicólogos têm dito. O que vai dirigir a nossa criação de filhos e o nosso relacionamento filhos com os pais não é o que a sociedade tem dito, não é o que os influencers das mídias digitais têm dito, mas é o que a Escritura tem dito. E ela é a nossa única regra de fé e prática. Quando nós vamos para esse texto clássico em relação à vida de pais e filhos, Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando as funções no lar de filhos e de pais. E antes da gente entrar no texto, a gente precisa entender um pouco do contexto. Até o capítulo 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele explica doutrina. Ele diz que Deus redimiu um povo em Cristo Jesus. Um povo que era filho do diabo, filho da ira, e que agora foi transformado pelo poder do Espírito Santo, está assentado com Cristo nas regiões celestes, possui uma herança insondável em Cristo Jesus, um povo que recebeu tudo por misericórdia e graça. Resumindo tudo que o apóstolo Paulo fala nos capítulos 1, 2 e 3. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o que isso tem a ver com a minha vida? No dia a dia. O que ser salvo, eleito, predestinado, adotado, regenerado, estar assentado com Cristo nas regiões celestes, ter recebido toda sorte de bênçãos, tem a ver com a minha vida no dia a dia? O que isso tem a ver? Então o apóstolo Paulo vai trazer as aplicações. E aí ele começa no capítulo 4, trazendo essas implicações no contexto eclesiástico. O foco dele é o contexto eclesiástico. A unidade da igreja, o uso dos dons, uma vida de santidade e assim por diante. Depois o apóstolo Paulo entra num contexto familiar, melhor dizendo, social, que é o capítulo 5, a partir do versículo 3, onde Paulo diz como que o cristão, diante de tudo que foi dito até o capítulo 3, se relaciona com a sociedade. E quando nós entramos no capítulo 5, a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo mostra como que estas doutrinas, elas influenciam a vida familiar. E aí Paulo, dos versículos 22 a 33, fala do relacionamento conjugal, marido e mulher. E agora no capítulo 6, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo demonstra como que isso se dá numa relação pais e filhos. O relacionamento daqueles que são os líderes da família e aqueles que estão subordinados. Para explicar um pouco melhor, antes da gente entrar no texto também, quando a gente vai para os versículos 18 a 21 do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos viver segundo os ditames deste mundo. Não vos embriagueis com o vinho. Ali é uma ideia de não se embriagar com este mundanismo, mas enchei-vos do Espírito. E Paulo mostra 3 canais para esse enchimento do Espírito. O primeiro canal apresentado por Paulo é cante canções bíblicas, salmos, hinos e cânticos espirituais. O segundo modo de você ser cheio do Espírito ou demonstrar o enchimento do Espírito é você ter um coração grato, ações de graças. E o terceiro canal, apresentado pelo apóstolo Paulo no versículo 21, é a sujeição mútua. Sujeitando-vos uns aos outros. Quando eu me submeto ao outro, quando eu reconheço o outro como superior, é uma das formas de revelar que sou cheio do Espírito e uma das formas de mostrar e de ser enchido pelo Espírito Santo de Deus. E aí no versículo 21, o apóstolo Paulo faz uma
uma aplicação do versículo 21. Agora ele pega o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros, e trata isso nos versículos seguintes. Aí ele começa: marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, sujeitando-vos uns aos outros. Esposa, seja submissa ao seu próprio marido, como a igreja o é a Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Aí ele vai para o relacionamento pais e filhos. Pais, filhos, ele começa, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, sujeitando-vos uns aos outros. Pais, criai os vossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, sujeitando-vos uns aos outros. E depois ele segue para o relacionamento servos e senhores. Então, o que nós vemos aqui dos versículos 1 a 4 do capítulo 6, é Paulo mostrando como que o relacionamento entre pais e filhos se dá no Evangelho. Como que é a relação pais e filhos num contexto em que a família é cristã, em que pais e filhos são cristãos. Então nós veremos aqui primeiro os versículos 1 a 3, onde o apóstolo Paulo apresenta o dever dos filhos, ou seja, os filhos devem obedecer aos pais em demonstração de obediência ao Senhor, e depois nós veremos o versículo 4, onde mostra que os pais devem educar os seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, em obediência ao Senhor. Os versículos 1 a 3, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo começa com o mesmo verbo, o mesmo termo grego usado lá no versículo 21, que é de sujeição. Então ele começa dizendo: filhos, sujeitai aos vossos pais. Se sujeite aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então ele mostra essa submissão. Nós temos a submissão na família, nas escrituras, nós temos a submissão no cenário civil, que o apóstolo Paulo inclusive trata em Romanos em relação às nossas lideranças civis, e nós temos também a submissão no contexto eclesiástico, onde Paulo também trata a nossa submissão em relação aos líderes eclesiásticos. Mas Paulo agora está tratando num contexto de família. E na família existe funcionalmente uma hierarquia. Funcional. Ela é funcional. Marido não é maior do que a mulher. Ele cumpre uma função diferente que a mulher. Pai não é maior que o filho. Ele cumpre uma função diferente do filho. Servos não são menores que seus senhores. Cumprem funções diferentes. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito não é uma hierarquia. O Deus Filho não é melhor que o Deus Pai, e o Deus Espírito não é melhor que o Deus Pai e o Deus Filho. São funções diferentes da Trindade, cada um cumprindo a sua função. E aqui o apóstolo Paulo apresenta 3 motivos pelos quais os filhos devem se sujeitar aos seus pais. O primeiro motivo apresentado pelo apóstolo Paulo é que isto é justo. Isso é justo porque Paulo está levando em consideração a natureza, ou seja, a própria criação. Na criação, pais são superiores funcionalmente aos filhos. Então, filhos devem obediência aos seus pais. E como Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, o homem tem a lei de Deus gravada em seu coração, então ele tem esse senso do divino, e não só esse senso do divino, mas o senso da lei de Deus, a lei da criação, onde pais são automaticamente superiores aos filhos no que diz respeito à sua função. Então ele diz, primeiramente porque isso é justo, isso faz parte da sociedade, a criação é assim, funciona desta forma. Então o filho ser obediente e se sujeitar ao seu pai é justo ao Senhor, faz parte da natureza. Depois ele diz que
Esses filhos devem obedecer aos seus pais, porque eles devem honrar pai e mãe. E aí ele aponta para a lei mosaica. Filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso faz parte da lei mosaica. Então o povo de Deus obedece à lei de Deus, honrar pai e mãe. Então esse é o segundo motivo apresentado pelo apóstolo Paulo. E é interessante porque esse segundo motivo, Paulo vai para o versículo 3, na verdade, o finalzinho do versículo 2, diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo apresenta por que filho deve obedecer o pai, deve honrar o pai, para que te vá bem e seja de longa vida na terra. Aí você pode estar se perguntando assim, ou lendo esse texto, você já deve ter se perguntado assim, mas eu conheço bons filhos, ótimos filhos, que partiram cedo. Mas Paulo não está dizendo longevidade, prosperidade, no sentido quantitativo. Se eu sou extremamente obediente aos meus pais, eu vou viver até os 90 anos. Não, Paulo está tratando de qualidade de vida. Qualidade de vida. Filhos que não honram os pais não possuem uma qualidade de vida, uma prosperidade de vida. Porque a Bíblia diz, isso é claro nas Escrituras. Mas aqueles que possuem uma qualidade de vida são aqueles que honram os seus pais, que se sujeitam aos seus pais. E o terceiro motivo que o apóstolo Paulo apresenta aqui, que na verdade está no versículo 1, é de que eles devem obedecer aos pais no Senhor. Então Paulo está virando para os filhos da igreja de Éfeso e dizendo assim, vocês devem obedecer os seus pais, porque faz parte da ordem criacional. Vocês devem obedecer aos seus pais, porque isso faz parte da lei de Deus. E vocês estavam longe da aliança, vocês estavam fora da comunidade da aliança, ó gentios, mas agora vocês estão na aliança. E por estarem na aliança, a lei mosaica faz parte da vida de vocês. Porque parece que mandamento, Antigo Testamento, faz parte do povo de Israel. Só que o Paulo está dizendo, não. Aqueles que entram na família da aliança, a lei mosaica vale. Ela faz parte da nossa caminhada. E aí Paulo diz, no terceiro argumento, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Ou seja, em Cristo Jesus. Sejam obedientes aos vossos pais, porque isso faz parte de uma obediência a Deus, a Cristo. Então, quando eu, como filho, obedeço ao meu pai, me submeto ao meu pai, à minha mãe, eu estou, na verdade, obedecendo ao Senhor. E aí, numa segunda aplicação, ou numa segunda implicação, eu estou obedecendo ao meu pai e minha mãe. Obedecendo a Deus como rebarba cai no meu pai, cai na minha mãe. Porque Deus me diz, honra teu pai. Obedeça o teu pai, então eu vou obedecer. Aí quando você obedece o pai, quando você obedece a mãe, você está cumprindo na verdade a vontade do pai, a vontade do rei, a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Então obedeçam aos seus pais no Senhor. E isso é interessante porque, quando a gente pensa num texto como esse, às vezes algumas pessoas podem pensar assim, será que esse no Senhor, o apóstolo Paulo não está querendo dizer assim, se meu pai for cristão? Porque lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala daquela mulher que é abandonada pelo marido, e depois quando o marido morre ela está livre para casar, aí Paulo fala assim, porém, quando for casar, case no Senhor. Aí será que então Paulo não está dizendo aqui no Senhor, que é quando meu pai for cristão? Não, não é isso que Paulo está dizendo. É obedecer aos vossos pais no Senhor, é obedecer os vossos pais em Cristo, pela obediência de Cristo, num relacionamento com Cristo, numa devoção a Cristo.
E sabe por que isso? Olha o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Faz parte de uma obediência a Deus. Provérbios 6, capítulo 6, versículos 20 e 22, o sábio disse assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Aí a gente pega dois textos aqui, e esse de Efésios capítulo 6, versículo 1, e diz assim: mas e quando meu pai não for cristão? E quando minha mãe não for cristã? Paulo, inclusive, trata isso nos versículos anteriores em relação a homens e mulheres, marido e mulher. A mulher não deve submissão ao marido só se o marido for cristão. O seu marido é marido e ponto. Aqui é seu pai e ponto. Mas então eu vou ser obediente ao meu pai, mesmo ele não sendo cristão? Sim. Mas e quando ele me pedir algo que for contra a palavra de Deus? Aí sim. Atos capítulo 5, versículo 29. Mas antes importa obedecer a Deus que aos homens. Se o meu pai chega para mim e diz: abandona a fé, senão você está fora de casa. Você junta suas malas e vai embora. Agora, se o seu pai diz para você assim: 9h30 em casa, o senhor é muito autoritário, eu não obedeço. Não obedece seu pai, se ele está certo, se ele está errado, depois a gente bate um papo. É assim que funciona. E aqui eu abro um parênteses: às vezes nós desobedecemos lideranças, não porque elas estão fora da Bíblia, mas porque elas estão fora do nosso gosto. A gente só tem liberdade para desobedecer qualquer que sejam as lideranças, sejam eclesiásticas, sejam civis ou sejam familiar, quando elas vão contra a Escritura. Ah, mas o pastor fez um negócio que eu não gostei. Não, você não gostar ou deixar de gostar, esse é problema seu. Tem amparo bíblico? Está fora das Escrituras? Não, então é seu gosto. Cada um tem o seu. Ah, mas o governador do estado fez isso e eu não concordei. Não concordou por quê? Não, por causa disso e disso. Não, isso é a opinião sua. Isso não tem amparo legal, isso não tem amparo nas Escrituras e assim por diante. Meu pai e minha mãe fez isso e eu não concordei. Eles pecaram contra Deus? Não, eu apenas não gostei. Então isso é o seu gosto. A Escritura só me dá liberdade para desobedecer quando existe um distanciamento da lei de Deus. Então, irmãos, filhos devem ser bênção na vida de pais descrentes. Se você é filho de pais descrentes, seja bênção na vida do seu pai, seja bênção na vida de sua mãe. Pegando aquele texto que Paulo traz lá em 1 Coríntios capítulo 7. Mulher, se o seu marido não é cristão, ganhe ele pelo exemplo. Então, se você tem um pai e uma mãe não cristã, seja bênção dentro de casa, para que você seja exemplo para a sua família. E aí, trazendo algumas aplicações rápidas até agora, primeira coisa que a gente precisa entender com base nesse texto: quinto mandamento expressado por Paulo no capítulo 2, ele não caduca quando o filho casa, ou quando ele tem 18 anos. Tem filho que acha que quando chegar aos 18 ele é dono do próprio nariz. Tem filho que acha que quando casar não tem mais que honrar pai e mãe. Só que aonde você encontrou essa vírgula ou essa nota de rodapé na lei de Deus? Em lugar algum. E vale um texto interessante para nós. Mateus capítulo 15. Jesus chega para os fariseus, na verdade os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos.
E aí Jesus fala assim, e daí? Por causa do quê? Por causa de um rabino de vocês que falou que não pode? Vocês desonram o 5º mandamento da lei de Deus. Ele está falando para homem velho. Ele não está falando para adolescente. Ele não está falando para criança. Ele está falando naquele contexto ali, possivelmente para homens casados. Vocês desonram a lei de Deus. Então veja que o 5º mandamento não cessa quando tem a maioridade e nem quando se casa. Segundo lugar, nós temos vivido um período de crise de liderança. Isso envolve vários contextos da sociedade e na família não é diferente. E por isso que as crianças, os jovens, os adolescentes têm dificuldade em se submeter a uma liderança. Porque nós vivemos um período de crise de liderança, onde líderes não são bem vistos. Onde existe, na verdade, uma espécie de repulsa à liderança. Um desejo de andar com as próprias pernas. Sabe? Uma anarquia, na verdade, dentro da própria família. Ou seja, não quero uma liderança. Em terceiro lugar, o egoísmo, irmãos, às vezes tem deixado muitos filhos abandonarem os seus pais. Certa feita, lá em Barra de São Francisco, nós fazíamos um trabalho no final do ano. Na verdade, a SAF da igreja fazia um trabalho no asilo da cidade, e no final do ano nós apresentávamos a cantata de Natal. Num dos dias da apresentação era no asilo. E uma certa feita a gente foi para poder apresentar, e depois eu estava com um pastor conversando com funcionárias daquela instituição, e uma senhora falando com o pastor. Nós temos aqui senhores e senhoras que os filhos chegam na porta, entregam o que precisa e vai embora. Não entra nem para dar um oi. O pai está aqui não sei quanto tempo e está precisando de fralda, ele chega lá no portão e entrega a fralda. Quer entrar um pouquinho? Não, estou muito ocupado. Vai embora. Então, filhos, infelizmente, que estão largando os pais, abandonando os pais. Quarto lugar, a possibilidade de desobediência aos pais só é possível quando eles fogem da Escritura. Foi algo que nós já falamos. Então, se o pai me diz algo que é contra a palavra de Deus, eu posso sim desobedecer com base na Escritura, mas é quando é contra a palavra de Deus. E quinto, existe uma promessa de prosperidade para aqueles que são obedientes aos seus pais. Existe uma promessa de prosperidade. E agora no versículo 4, o apóstolo Paulo trata da responsabilidade dos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, os pais devem educar os filhos em demonstração de obediência ao Senhor. E a primeira coisa que eu preciso falar aqui, nesse texto, é a palavra pais, que é apresentada no versículo 4. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz, obedecei a vossos pais. Ele usa uma palavra no grego. E agora, e vós pais, ele usa uma outra palavra no grego. A primeira palavra que o apóstolo Paulo usa, que é no versículo 1, é uma palavra que no grego diz respeito ao pai e à mãe. No português a gente não tem isso, né? Por exemplo, reunião dos pais na escola. Pressupõe o pai e a mãe. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe pode ir lá. Porque a palavra pai, no plural, pode se referir aos homens, aos pais, como pode se referir ao pai e à mãe, que são os pais daquela criança. Só que no grego não, no grego você tem 3 palavras. Você tem uma palavra que se refere às mães, uma palavra que se refere aos pais, e uma palavra que se refere aos dois juntos. Então é como se nós pegássemos o versículo 1 e interpretássemos, ou
traduzíssemos assim: filhos, obedecei a vossos genitores. Vamos pensar assim. Versículo 4. E a vós, pais, homens. Paulo joga nas costas dos homens. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Um texto como esse dá uma cacetada na gente, porque nós vivemos um contexto em que quem cria de filho é mãe. E eu não estou dizendo que as mães não tenham que educar os seus filhos, não é isso. Mas a Escritura é muito clara, Antigo Testamento e Novo, em botar essa responsabilidade nas costas dos homens. Porque somos nós que prestamos contas a Deus de como as coisas andam dentro de casa. Quando o primeiro casal pecou, Deus não procurou Eva, Deus procurou Adão. Porque ele era o responsável da casa. Então o apóstolo Paulo diz: e vós, pais, homens, vocês que são os sacerdotes, os profetas e os reis de suas casas. Ou seja, vocês são Cristo dentro de casa. Vocês são os responsáveis pela liderança de suas famílias. Vocês são os responsáveis pela intercessão de suas famílias. E vocês são os responsáveis pela educação cristã de suas famílias. Aí pega, né? Aí pega. Então Paulo inicia suas orientações com os pais. E a primeira coisa que Paulo diz aqui é: não provoque o seu filho à ira. Sabe por quê? Naquele período, naquele contexto, um pai romano, ele tinha tanto poder dado pelo Estado, pelo Império, em que ele podia matar o próprio filho, ele podia colocar o filho num castigo extremo, ele podia vender a família dele como escrava. Ele tinha essa autoridade e isso era legal diante do Império. Era legal um pai colocar o filho para a pena de morte, lançar o filho numa prisão e decretar pena de morte para o filho. Ou vender a esposa, os filhos, como escravos. Ele tinha isso, o Império Romano dava isso para ele. E Paulo diz: não, vocês devem prestar conta para suas famílias. E quais são as possibilidades, aplicando isso para nós, de uma provocação da parte dos pais para com os filhos? E aí eu coloquei algumas aqui. Primeiro, excesso de proteção. Isso pode levar o filho à ira. Segundo, favoritismo. Quando um pai ou uma mãe tem um filho favorito. O desestímulo. Quando o pai ama falar com o filho: você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir nada na sua vida. Ou coisa do tipo. Falta de disposição em ouvir os filhos. Está sempre ocupado. Nunca está disposto a ouvir. Negligência, ignorância, impaciência, palavras ásperas, crueldade física, crueldade sexual, crueldade psicológica. Tudo isso não só leva o filho à ira, mas é uma transgressão do 5º mandamento. Porque às vezes quando nós vamos para o 5º mandamento, a gente acha que aquele mandamento só se refere aos filhos. Só que com base na nossa sistematização da Confissão de Fé de Westminster, exposta lá no Catecismo Maior, o 5º mandamento também vale para pai. E não só para pai, para todos aqueles que são líderes. Então é desonrar o 5º mandamento quando pais agem dessa forma e assim provocam seus filhos à ira. Logo em seguida, então, o apóstolo Paulo vai apresentar que esses pais não devem provocar os seus filhos à ira, pelo contrário, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui a palavra criar é nutrir, alimentar. Ou seja, você vai nutrir, você vai alimentar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E qual que é essa dieta?
Se é uma alimentação, se é uma nutrição, qual que é a dieta? Paulo apresenta na disciplina e na demonstração do Senhor. Então aqui já vai uma primeira palavra para nós, pais. Pais não educam os seus filhos conforme o que pensam, mas conforme o que a Bíblia diz. Pais não educam os seus filhos de acordo com o que pensa, mas de acordo com o que a Bíblia diz. Paulo não diz, criai-os na disciplina e na admoestação, ponto. Não, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, de Cristo. É em Cristo que vocês vão compreender qual é a disciplina, qual é o treinamento, qual é a alimentação que vocês vão dar para os filhos. E essa palavra disciplina aqui tanto tem a ver com o ato de disciplinar, né, de corrigir, mas também tem relação com a educação, ou seja, de você ensinar, de você educar, de você nutrir, de você alimentar, de formar a criança, o filho, o jovem, o adolescente. Então, ela não é de acordo com os nossos ditames e muito menos de acordo com aquilo que o mundo tem apresentado. Com todo respeito aos psicólogos, mas não são eles, nem a teoria deles, que são base para a criação dos nossos filhos. Mas é a Escritura. É a Escritura. É a palavra de Deus. Não é o que o mundo tem dito a respeito de criação de filhos. É o que a Bíblia diz. A Bíblia é a cartilha do pai para educar o filho. A Bíblia é a cartilha do pai para educar o seu filho. E qual que é o maior referencial para o pai? Não é o pai dele. Por exemplo, no meu caso, o maior referencial para mim na educação dos meus filhos não pode ser o meu pai. Tem que ser o próprio Deus. Porque Ele é um exemplo de pai perfeito. O meu pai, ele é muito bom, mas ele é imperfeito. Eu posso até compreender algumas coisas com meu pai, posso até pegar algumas dicas com meu pai, posso até sentar com ele para conversar a respeito de algumas coisas. Não é que a Escritura está proibindo isso, mas o maior referencial de educação de filhos é Deus. E Deus sabe que hora que Ele dá carinho, Deus sabe que hora que Ele tem que corrigir, e Deus sabe que hora que Ele tem que bater. Porque na Escritura nós vemos assim. Deus às vezes ensina os filhos, através de profetas. Às vezes Deus chama a atenção dos filhos, através de profetas. E às vezes Deus usa exércitos como vara, como Ele mesmo fez com Israel, no contexto do cativeiro babilônico. Onde os profetas que estavam ali naquele contexto do exílio disseram que os babilônios eram vara de disciplina de Deus. E a vara castigou, e castigou feio. Os irmãos conhecem a história do que aconteceu com o povo de Israel. Então, pais devem criar seus filhos, devem ensinar os seus filhos conforme a Escritura, devem corrigir os seus filhos conforme a Escritura, devem admoestar os seus filhos de acordo com as Escrituras, devem alimentar os seus filhos com a Escritura. Quanto a esta forma de disciplina, Paulo deixa claro, e a Escritura deixa claro, que disciplina não é agressão. A disciplina, ela precisa ser bíblica. Deus bate nos seus filhos, mas bate com amor. Ele não agride os seus filhos. Aí você fala assim, mas o exílio babilônio mostra gente morrendo. Mas Deus não agride os seus filhos. Deus ama os seus filhos. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 12,
O autor diz assim que Deus ama os seus filhos, e porque ama os seus filhos, Ele os disciplina. Filho, você disciplina. Aquele que não é filho, você deixa para lá. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é o seguinte: estejam felizes pelo fato de serem disciplinados por Deus. Tomar uma coça de Deus é a melhor coisa que tem. Porque significa que Deus te ama, e Deus quer o seu bem, e Deus quer conformar você à imagem do Filho dele. Agora os rebeldes, Ele larga para lá. Conforme Romanos capítulo 1, Ele entrega os seus próprios pecados. Ele deixa eles viver do jeito que eles quiserem viver, e deixa eles se destruírem para lá. Agora filho não, Ele cuida, Ele trata, Ele orienta, Ele disciplina, Ele admoesta, Ele ensina. Então, apanhar de Deus é ótimo, dói, mas é bom. Eu tenho certeza que muitos aqui, que apanharam na infância, e que hoje são pais, talvez olham para trás e falam assim: eu sou muito grato ao meu pai por aquela coça. Doeu, mas foi muito bom para mim. Machucou, eu fiquei muito tempo sentindo aquela dor, mas foi muito bom para mim. Só que infelizmente, quando a gente fala num texto como esse, ainda mais que está gravando, aí começa aquele negócio assim: vai dar justiça agora para a igreja da glória. Mas o que a Bíblia diz? Provérbios mesmo diz: pega a vara e dá umas varadas, quando precisar de dar varada. Não é agressão, não é violência, é correção. E aí eu me lembro de uma história contada pelo um dos pastores que deu aula para a gente lá no seminário, e ele contando que quando os filhos dele eram pequenos, ele foi corrigir um deles, e eu não sei, não lembro agora exatamente o que o menino fez, mas aí ele falou para ele assim: eu vou te dar 5 varadas, por causa do que você fez. E aí ele pegou o menino, levou para dentro do banheiro, o menino chorando, foi lá, pegou e deu 4 varadas. Aí o menino chorando, olhou para ele e falou assim: pai, o senhor só deu 4. Aí ele falou assim: mas é porque eu sou gracioso e misericordioso. Você merece 5, mas eu vou te dar só 4. Aí ele falou para a gente assim: isso foi uma forma de ensinar para o meu filho o que é graça, o que é misericórdia. Então até na disciplina do filho você pode ensinar o filho a palavra de Deus. Só que quando nós, pai, saímos de si para disciplinar o filho, a gente corre o risco de agredir. Então é melhor contar até 50 mil antes de ir atrás do menino para poder não matar o menino, e ir lá e corrigir com graça, com amor. Isso é o que a Escritura apresenta para nós. E eu não estou aqui, irmãos, falando a respeito da minha experiência, porque eu não tenho experiência nenhuma de educação de filhos. Eu tenho 2 filhos pequenininhos, eu estou aprendendo a ser pai agora. Não é a minha experiência de pai que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Tem gente aqui que tem muito mais experiência de pai do que eu. E eu não estou aqui com o propósito de mostrar: olha, sejam pais como eu. Não, sejam pais conforme as Escrituras, nós. E tudo isso Paulo está dizendo para quem? Para o pai. Então ele está excluindo a mãe da educação dos filhos? Não, ele não está excluindo a mãe da educação dos filhos. Mas ele está mostrando que a responsabilidade dentro de casa, da educação, da disciplina, da administração, da instrução, é do pai. O pai não é aquele que chega em casa no final do dia de trabalho e pergunta: como é que foi as coisas? Corrigiu? Não, deixou. Ou seja, a mulher, ele só escuta a prestação de contas, ele não se envolve. Por isso que Pedro fala: homens, vivam a vida comum do lar. Assuma as responsabilidades. E aí eu gostaria de trazer algumas aplicações diante disso. Infelizmente, irmãos, nós temos, no caso, eu não sei aqui como é a realidade dos irmãos, mas às vezes nós temos casos onde existem mães solteiras, mães divorciadas, mães viúvas, e que têm que cuidar da vida dos filhos sozinhos.
A Escritura não está dizendo que você não possa cuidar, não é isso. Mas diante do seu contexto, a pessoa mais importante e a responsável pela educação dos seus filhos é você, diante desse contexto, infelizmente, em que você se encontra. Em segundo lugar, isso não significa que as mães devem cruzar os seus braços. A Escritura diz que a mulher é auxiliadora do homem. Então, ela auxilia o homem nesse processo de administração, de disciplina, de educação, de alimentação dos filhos. Então, não é para você, mãe, ficar de braços cruzados. Agora, depois do que o Arthur falou, meu filho, vou chegar em casa e vou jogar tudo na conta. Não, não é isso. Não é isso que a Escritura está falando. Terceiro lugar, nós pais precisamos assumir essa responsabilidade. Há muitos pais que não assumem. Então, se você não tem assumido essa responsabilidade, saia daqui hoje com esse desejo. Eu vou assumir a responsabilidade da educação dos meus filhos. A responsabilidade do cuidado com a minha casa. Porque Deus vai me buscar para prestar contas em relação a tudo que tem feito dentro da minha casa. Em quarto lugar, invista no conhecimento bíblico dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, Deus diz para Moisés, para que os pais pudessem educar os filhos na palavra de Deus, ao andar, ao deitar, pelo caminho, na mesa. E é interessante porque naquele capítulo, ele fala a respeito da Páscoa, onde as crianças estavam no culto, e aí começavam a assar aquele carneiro, aí comer aquelas ervas amargas, e aí o texto de Moisés diz assim: pai, explica para o filho o que é isso quando ele perguntar. E aí eu fico imaginando os menininhos perguntando: papai, por que está assando aquele bicho ali? Aí o pai virando para ele: está assando por causa disso. Aí a pergunta que eu faço para os pais aqui presentes: você explica o seu filho todo dia de ceia? Ou você é daqueles que na hora que pega o suco de uva ainda põe o dedinho assim e vai lá na boca dele, para ele poder sentir o gostinho? Toma aqui um pedacinho escondido. Ou você chega para ele e fala assim: aqui filho, nós estamos comendo esse pão, nós estamos comendo esse vinho, esse cálice. Isso se refere à morte de Cristo Jesus por nós. O pão é o corpo de Cristo, o cálice, e assim, e aí vai. Será que você faz isso? Você explica o culto para o seu filho? Você ensina o seu filho dentro de casa, ao redor da mesa? E aí eu volto naquilo que nós falamos lá no início, irmãos. Às vezes nós não fazemos isso porque nós terceirizamos. E aí, aqueles que terceirizam o cuidado, o ensino bíblico teológico dos filhos, confundem dízimo com mensalidade. Confunde dízimo com mensalidade. Eu pago a igreja, então que as professoras resolvam. E aí o pastor da igreja é o diretor da escola, o conselho são os supervisores da escola, e as professoras de escola bíblica dominical são as professoras da escola. E aí no dia que a educação não está prestando, eu paro de pagar a mensalidade e procuro outra escola. Aqui meu filho não está sendo bem ensinado. Não para ler um versículo bíblico, menino, dentro de casa. Não faz um culto doméstico. Não faz uma devocional. Mas tem que ficar enfiando a mão e falando que não pode, porque se não cuidar, eu não dou o dízimo mais. Então está confundindo dízimo com mensalidade. Confunde dízimo com mensalidade. Por isso que eu estou dizendo que muitos pais estão terceirizando a educação dos filhos para a igreja. O pastor tem os filhos dele para cuidar, os presbíteros têm os filhos dele para cuidar, os diáconos têm os filhos deles para cuidar, e às vezes eles têm que abrir mão da casa deles para resolver o problema dos seus filhos, que você não foi capaz de resolver, sendo que a responsabilidade é sua. Aí tem que largar tudo para poder ir lá resolver cada pepino, cada coisa enorme, porque o pai não tem conhecimento bíblico, o pai não tem responsabilidade, o pai não assume a postura, etc. E aí o pastor, o presbítero, o diácono tem que se virar para poder ir lá resolver.
Um problema que você, como pai, é responsável por resolver. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Pais, vocês são responsáveis. Não jogue nas costas da igreja uma responsabilidade que é sua. Invista no culto doméstico, invista na disciplina dos seus filhos, invista na devocional, invista na leitura bíblica. Deixa eu te perguntar, seu filho te vê orando, seu filho te lê lendo Bíblia? Seja exemplo para o filho, seja aquele que pega as escrituras, seja aquele que chama a família para o culto doméstico, seja aquele que reúne com os filhos para poder fazer uma devocional, nem que seja por 5 minutos. Assuma essa responsabilidade da educação dos seus filhos. Aí depois, lá na frente, que é o que nós já estamos vendo agora, vários pais chegam e falam assim: rapaz, eu não sei o que está acontecendo, porque esses meninos entram na faculdade e desbandam. Eu falei assim: eu sei o que está acontecendo, eu estou vendo isso há muito tempo, e olha que eu ainda sou novo. Os pais não estão assumindo a postura dentro de casa. Pergunta para os meninos quantas vezes na semana que a família faz culto doméstico. Pergunta para os filhos quantas vezes que eles leem a Bíblia na semana. Pergunta para os filhos se os pais são exemplo de ensino teológico. É claro que os meninos vão chegar lá na frente e vai bagunçar tudo. Não tem informação dentro de casa. Aí depois nós vamos colocar a culpa em quem? Na igreja. A igreja não fez seu papel. A igreja não fez seu papel. Só que não é isso que a Escritura está dizendo. Irmãos, os puritanos, eles tinham a disciplina dos seus filhos sobre 3 princípios. Primeiro, comece a ensinar enquanto são bebês. Os puritanos, nossos irmãos puritanos do século XVII. O primeiro princípio deles: comece a ensinar enquanto são bebês. E aqui eu faço um parênteses. Você sabia que no islamismo, uma criança até os 10 anos tem que conhecer o Alcorão? No islamismo, uma criança até os 10 anos tem que conhecer o Alcorão, porque para eles, as crianças serão os futuros missionários. Você sabia que para os judeus, os meninos que querem ser rabinos, até os 10 anos têm que saber de cor o Pentateuco? E até os 14 anos têm que conhecer todo o Antigo Testamento? Você sabia que os jesuítas, eles tinham uma frase, um jargão, que era o seguinte: dê-me uma criança até os 7 anos e depois eu não preciso mais dela. E esse mesmo princípio foi utilizado posteriormente pelos comunistas. Me dê uma criança até os 7 anos e depois eu não preciso mais dela. Porque tudo que eu precisava fazer eu já fiz. Agora para frente é só resultado. Então, irmãos, a gente precisa prestar atenção quanto a isso. Primeiro princípio dos puritanos: comece a ensinar enquanto são bebês. Segundo, ensine mais pelo exemplo do que com as palavras, pois o exemplo abrirá portas para o ensino verbal. E terceiro, os pais devem reprimir os desejos pecaminosos dos filhos e ao mesmo tempo nutrir as suas qualidades. Então, uma das formas de sermos enchidos pelo Espírito Santo que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto é pai criando seus filhos biblicamente e filhos se submetendo aos seus pais. Você quer conhecer um pai cheio do Espírito Santo? Não é aquele que levanta a mão na hora do louvor, não é aquele que rodopia no culto, não é aquele que pula e fala um monte de coisa, que enrola a língua e fala um monte de coisa. Não é esse que é o pai cheio do Espírito. Conforme o apóstolo Paulo, o pai cheio do Espírito é aquele que faz o papel de pai. Você quer conhecer um filho cheio do Espírito?
Não é aquele que no retiro espiritual todo mundo fala assim, rapaz, o menino estava na unção. Não, é aquele que obedece seu pai, obedece sua mãe. É esse que é um filho cheio do Espírito Santo de Deus. E diante disso eu quero finalizar com 3 palavras rápidas. E aí eu vou finalizar mesmo. Primeira coisa é em relação aos avós. Avós continuam sendo bênção na vida dos netos, na vida dos filhos, ensinando os filhos, orientando os filhos, sendo suporte, inclusive, para os seus filhos na criação dos netos. Então, você não aposentou, não. Continua sendo bênção na vida dos seus filhos, dando suporte na criação dos seus netos. Segundo lugar, aqueles casais que não possuem filhos, talvez por opção, talvez porque ainda não desejam ter filhos, mas atentem para essa ordenança do Senhor, de crescer e multiplicar-vos, mas também não precisa ir a tanto, porque tem um pessoal aí que tem um exagero, né? Tem uns extremos hoje em dia. Você tem que ter 30 filhos. E o outro exagero, você não tem que ter filho nenhum, basta comprar cachorro. Então, você tem os extremos. Você substitui filho por cachorro. Então, a gente tem esses extremos aí, né? Então, presta bastante atenção nisso e as promessas que o Senhor tem. Se é por uma questão física, que Deus possa consolar o coração e ajude nessa busca do Senhor. Quem sabe, talvez por uma questão que você tenha passado, Deus vai abrir portas para uma adoção, quem sabe. Eu não sei se existe alguém aqui nesse sentido, mas também Deus pode fazer milagres. E Deus pode abrir as portas para que você seja mãe, para que vocês sejam pais. E a última palavra, agora eu volto para a igreja. E aí eu vou terminar aqui, eu prometo. Não vou tomar tanto tempo dos irmãos. Irmãos, é claro que a igreja possui um papel educador. É claro. Com essas palavras eu não estou dizendo que a igreja está isenta do seu papel de educação. A igreja tem um papel educador. Então, nós como liderança, e aqui vai uma palavra para nós como liderança, precisamos investir na educação da igreja. E a gente precisa entender como os nossos irmãos puritanos, começar do berçário. Eu tive o privilégio de participar por 2 anos do departamento infantil da 10ª igreja, lá em Belo Horizonte. Foi um aprendizado e tanto com aquelas irmãs. São pessoas que fazem um trabalho fantástico, irmãs assim que são voluntárias e amam o que faz, amam mesmo. Elas têm uma dinâmica, um jeito para trabalhar com crianças que eu fico admirado. Eu não tenho essa habilidade, mas falta conhecimento. E às vezes é assim, às vezes são ótimas, mas não têm conhecimento. E vocês já devem parar, não sei qual que é o contexto aqui, cheguei por agora. Mas a maioria das vezes as nossas igrejas são assim, os professores que têm mais conhecimento bíblico são os professores da classe de adulto. Para a classe de jovens, adolescentes e crianças, a gente precisa de gente dinâmica. Não necessariamente com conhecimento. Aí os meninos vão começar a aprender Bíblia com 30 anos. E os jesuítas falaram que até os 7 anos eles precisam e acabou. Então nós precisamos prestar atenção quanto a isso e começar a investir na educação desde o berçário. Os professores buscando conhecimento bíblico, curso é o que não falta, curso bom, bíblico, teológico, reformado. A liderança da igreja pode até auxiliar também aos irmãos nessa formação, seminários, enfim, uma série de coisas que eu não vou tratar aqui agora, mas que são oportunidades para que os professores da igreja estejam preparados do maternal à classe de adultos, para que nós tenhamos uma formação bíblica boa dentro da igreja, reformada, de conhecimento bíblico desde neném, de colo, desde criança de colo, até pessoas com 60, 70 e 80 anos de idade. Nós temos um papel educador, mas vale ressaltar mais uma vez, a igreja não é a responsável primária pela educação dos filhos, dos membros.
Pelo contrário, são os pais.